Uma boa noite a todos vocês que se encontram aqui na assistência e uma boa noite também para vocês que nos acompanham através do YouTube no canal Centro Espírita Miguel Oficial. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Um grande lembrete é que a partir do momento em que nós adentrarmos essa sala, a nossa reunião começando, que nos mantenhamos em silêncio e com os nossos pensamentos voltados ao alto. Que os nossos celulares estejam desligados ou então no silencioso, para que nada venha nos dispersar. Estejamos com os nossos pensamentos vibrando. Por qual motivo? Porque desde já, antes de nós adentrarmos as salas em que receberemos os passes, o trabalho já começou. Nós estamos numa reunião de fluidoterapia e, portanto, já estamos trocando fluidos. Assim como estamos recebendo fluidos para a nossa saúde, também estamos distribuindo para aqueles que necessitam. É uma bela troca, graças a Deus. Vamos a alguns recados que nós temos aqui para esses próximos dias. No dia 18 de dezembro agora, domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa confraternização de Natal aqui no Centro Espírita Miguel. E para isso nós teremos a palestra O Natal de Jesus em Nós. Quem fará é a nossa irmã Ana Maria, presidente da nossa casa. No dia 24 de dezembro, através do nosso canal no YouTube, às 18 horas, nós teremos a nossa mensagem de Natal. E um grande lembrete é que na semana entre o Natal e o Ano Novo, a nossa reunião aqui estará em recesso. Tá? Então, no caso, no dia 27 de dezembro próximo, nós estaremos em recesso. E assim a reunião também de fluidoterapia da quarta-feira pela manhã, no dia 28 de dezembro, também em recesso. Tá? Nós já estamos avisando desde já, mas vejam que nesse dia 27 de dezembro, online, lá no nosso canal, nós teremos o nosso estudo normalmente. Tá certo? No dia 29 de dezembro, quinta-feira, a reunião da tarde mantém-se normalmente. Certo? Mais recados sobre os cursos. Nós sabemos que os cursos que a casa oferece já entraram em recesso. Mas para o ano de 2023, nós já estamos recebendo inscrições para esses cursos. Para isso, nós entramos em contato com a nossa irmã Nilza. Se vocês precisarem do telefone dela, do WhatsApp, nós informaremos aqui. O DEA continua, nosso departamento assistencial, continua recebendo as doações no horário das 9h30 às 12 horas e das 13 horas às 16h30. Quais são as necessidades mais básicas? Açúcar, arroz, café pacote de 250 gramas, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Nós temos as nossas reuniões públicas, presenciais, com a utilização da máscara é opcional. Então, aos domingos, às 9 horas da manhã e às quintas-feiras, às 14h30. A nossa fluidoterapia, todas as terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Um grande detalhe sobre essa nossa reunião de fluidoterapia, só se chega até ela através do atendimento fraterno. Certo? Então acompanhe essas nossas reuniões pelo nosso canal de YouTube. A fluidoterapia às 19h30. Essa reunião de hoje será exibida no nosso canal do YouTube na próxima terça-feira. Assim como a da semana passada, nesse mesmo horário já está sendo exibida lá no nosso canal. E as reuniões de sextas-feiras, essas continuam apenas online, sempre sextas-feiras às 20 horas. Lembrando também da prece da saudade em novo horário, às quintas-feiras às 18 horas. Outras informações sobre mensalidades e tudo a gente passa aqui diretamente na mesa. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só nos procurar. Então vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Da Revista Internacional do Espiritismo,
O Natal nosso de cada dia é a página que se encontra no nosso jornalzinho. Praticamente mais um ano se passou, levando sonhos ou lembranças, algumas agradáveis, outras nem tanto, entorpecidas e mal trabalhadas ainda em nossas mentes. Daqui a poucos dias será como recomeçar, no ano novo que se iniciará. Benditos sejam os anos que, na eternidade dos tempos, têm nos proporcionado condições de evoluirmos através das lutas diárias, de esforço que empreendemos no sustento desse mesmo corpo ou no trabalho em benefício dos outros. Bendito renascer de esperanças que nos permite compreender que hoje podemos ser melhores do que ontem. Bendita a oportunidade que nos consente acreditar que ainda há tempo de pedir perdão a quem tenhamos ofendido, a perdoar quem julgamos tenha nos ofendido, de saber que ainda é possível aprender a amar sem exigir nada em troca. A cada ano, o mundo cristão comemora o nascimento do Messias. Enfeitamos as ruas, casas e, por vezes, o colocamos numa manjedoura ao invés de colocá-lo no coração. Trocamos presentes e não sabemos dar amor uns aos outros, nem tolerância, nem compreensão, nem qualquer sentimento que possa representar um gesto de fraternidade. Bendito seja nosso Natal de todos os dias, que a cada dia nos abre os olhos para que possamos entender nossa tarefa neste planeta. Devemos dar glória a Deus nas alturas, sem esquecer a paz na terra, pois Jesus aguarda que tomemos suas palavras como norma de conduta no nosso esforço diário e a tomada de decisão de seguir com o Cristo para enfrentarmos nossas próprias dificuldades e modificarmos a nossa visão sobre os nossos problemas. Quando caminhamos em direção a Jesus, quase sempre nos perdemos pelos atalhos do caminho em busca de facilidades. Porém, caminhar ao lado dele, com ele, vai requerer de cada um de nós uma grande dose de coragem e perseverança, pois vai nos exigir algumas renúncias. Bendito seja o Natal nosso de todos os dias, de permitir que Jesus renasça em nossos corações e que ali permaneça sempre a iluminar o nosso caminho e o caminho de todos os homens de boa vontade. Graças a Deus. Graças a Deus, bela mensagem, né? Que fique guardada para nós. Agradecendo a espiritualidade amiga da nossa casa, que sempre está no nosso suporte, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores, elevemos agora, nesse instante, os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Jesus, Mestre amigo, nosso guia e modelo, nesse instante, nossos pensamentos voltados a Ti, a Te agradecer essa oportunidade de mais essa noite estarmos aqui estudando. Mais uma vez chegamos à nossa casa, enfrentamos as intempéries externas e as nossas próprias íntimas, mas estamos aqui, numa vontade de nos melhorarmos em todos os sentidos. Por isso, essa oportunidade é ímpar, e daí surge o nosso agradecimento, também pelas coisas, pelo tudo que já estamos recebendo nesse instante, e muitos de nós ainda não percebemos, mas o nosso Pai é de grande bondade. Leve, por favor, nosso agradecimento até Ele, por tudo que Ele nos proporciona sempre, a cada instante, e nós, embotados pela materialidade, não temos essa sensibilidade de perceber todas essas benesses. Obrigado por tudo. Mestre amigo,
Tu bem sabes que somos eternos pedintes e no meio de nossos pedidos estamos aqui contemplando esta nossa reunião e que ela siga até o fim. A contento que todos nós, trabalhadores desta casa, do visível e invisível, nós que estamos na assistência, possamos realmente sermos bons instrumentos. Toca a fronte do nosso irmão Edson, que oferecerá para nós o fruto de seus estudos e suas experiências sobre o Evangelho, que dividirá conosco mais uma página para que nós possamos fazer a nossa reflexão e assim a nossa grande revolução espiritual. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir o nosso irmão Edson. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Agora melhor. Apesar de ser uma reunião dos enfermos, né, a gente tem que puxar lá de dentro, né, e trazer um pouquinho aqui para não ficar feio, né? Nós estamos sob a égide de Jesus, gente, né? Quer que a gente esteja bem alegre quando for falar sobre as lições dele. Vamos lá, então? Hoje nós estamos, né, já é padrão nós continuarmos, fazemos um contínuo estudo dessa obra, né, Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje a gente vai iniciar o capítulo 7, que se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente sabe que cada uma desses capítulos, né, eles são titulados com algumas máximas que Jesus deixou para a gente, especialmente aquelas em que ele nos disse através do Sermão da Montanha, né? Talvez digamos assim, aliás, Gandhi, né, Mahatma Gandhi já dizia para a gente, né, que se sobrasse, se tivesse uma grande catástrofe, né, na Terra, e apenas o Sermão da Montanha fosse salvo por algum motivo, né, e a humanidade tivesse que renascer, né, aquilo ali seria, né, o suficiente para nós termos uma humanidade crescendo. Em outras palavras, né, ele diz que ali se encerra todos os ensinamentos que são precisos para o ser humano, né, se engrandecer moralmente. Mas então né, tem esse título, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque está lá em Mateus, né, o capítulo 5, versículo 31. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Vocês sabem que, eu acho que vocês vão de concordar que o vocabulário humano, né, ele por si só já é difícil às vezes para a gente expressar todas as percepções, todos os sentimentos, as coisas que a gente quer dizer. Vocês concordam com isso? Até hoje, né? Até hoje mesmo, né? Quantas dificuldades a gente às vezes não tem de se comunicar, né? Porque o próprio vocabulário, ele às vezes tem mais de uma significação, e dependendo de quem está do outro lado escutando, né, ele pode entender aquilo que ele quer escutar, né? Vocês também concordam, agora fazendo a coisa dentro de outro contexto, né, o contexto cronológico, vocês também hão de concordar que determinadas expressões, elas dependem do contexto da época, né? Determinadas expressões, elas podem ter uma significação naquele tempo, e você tem que entrar dentro do contexto para poder traduzir, né, isso para os dias de hoje. Não é isso? Isso eu acho que vocês também devem entender, eles devem ter até suas próprias experiências com determinadas expressões, né? Às vezes até essas expressões perdem o seu significado original. Então você vê a importância, né? Então, por melhor que seja a tradução, porque o tradutor ele tem a função de traduzir uma palavra para uma outra língua, de uma língua para outra, mas também, né, de atualizá-la dentro do contexto que a gente está hoje. Edinho, para que você falou isso? Né? Porque pobres de espírito, né? Se a gente olhar do ponto de vista literal, cada um de nós vai ter uma interpretação disso. E a gente está aqui para aprender com Jesus. Então, a gente precisa entender, né, o que significa isso. Se eu perguntar a cada um aqui
O que vai ser o pobre de espírito? Claro, né? Aqueles já evangelizados, né? Principalmente da doutrina, já vão mandar, né? Olha, é isso aqui, segundo a doutrina espírita, né? Mas se a gente fizesse uma interpretação literal, certamente teríamos, né, diversidade nessas respostas. Então é importante, não tem nada de trivial, a gente procurar entender o significado, né, de pobres do espírito, para começar, né? A quem Jesus prometeu lá, conforme vocês viram em Mateus, o reino dos céus, né? Que por sua vez, né, reino dos céus também tem outra significação dentro de um contexto, mas não é esse que a gente vai entrar hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos pobres de espírito. Então, o que entender por pobres de espírito? Se a gente vai no dicionário, é claro que o dicionário sempre tenta, né, pelo menos os melhores, colocar mais que uma significação, inclusive às vezes, né, significações que são próprias de determinados grupos, né? Ela tem uma significação geral, às vezes pode ter uma significação dentro de um contexto filosófico, dentro de um grupo, né? E às vezes até dentro de uma religião ele pode ter uma significação específica, né? Mas assim, de forma geral, pobres de espírito, ele vai ter uma conotação de pessoas, né, ingênuas, né? Talvez, né, aquelas pessoas simplórias, às vezes até mesmo com aquele sentido depreciativo de ser uma pessoa que é tola, no sentido assim de aceitar qualquer coisa, né, de não ter muito discernimento, né? Mas seria esse o significado que Jesus quis conferir a essa expressão, que ele usou lá no Sermão do Monte? O que vocês acham, né? Ele vai prometer assim, né, o reino dos céus a simplesmente uma pessoa que é ingênua, né? E é justamente isso o que os espíritos superiores vêm nos esclarecer nesse item que a gente vai conversar agora, né? Na verdade, já para começar, eles são muito diretos, né? A gente vai desdobrar, mas eles são diretos em afirmar que os pobres de espírito não são passivos, né? E nem carecem de inteligência, tá? Então, já tirando um pouquinho, né, desse sentido que, de modo geral, poderíamos apreciar, né, pegando lá a descrição do dicionário, né? Então, segundo eles, esses espíritos, né, Jesus se refere aos humildes, né? Então, os pobres espíritos são os humildes. Isso é suficiente, a gente podia acabar aqui, né? Os pobres espíritos são os humildes, né? Só que a gente tem que lembrar, né, que para conquistar, né, a verdadeira humildade, eu digo isso, gente, talvez eu vá até me repetir mais adiante, vocês não se importem com isso. Mas é que uma coisa é ser humilde, outra coisa é você ter uma posição humilde, né, diante das circunstâncias de sua existência. Mas depois a gente volta nisso, tá? Mas já que nós estamos falando na comparação que a gente faz dessa significação, né, do dicionário e essa, na verdade, os pobres de espírito são os humildes, né? Só que quando Jesus está falando sobre eles, está falando sobre os verdadeiros humildes, né? A gente sabe que para ser esse verdadeiro humilde, né, ao contrário do que aquela significação do dicionário diz, é necessário muita experiência e muita determinação. Vocês sabem por quê? Porque para ser humilde, a gente precisa combater e se abstrair de todo o orgulho, né, que habita dentro de nós. E vocês hão de convir, né, se nós formos sinceros conosco mesmo, né, que essa é uma barra pesada, né? Ou seja, é um trabalho, né, bastante complicado, né, no nosso estágio evolutivo, né? Nesse mundo que nós vivemos, no estágio intelecto moral que nós nos encontramos, nesse planeta de prova e expiação, o orgulho predomina. E nós sabemos disso, porque quando a gente tem, né, momentos de sinceridade conosco mesmo e avaliamos quantas... Alguém é capaz de dizer aqui que durante a sua existência até esse pesado momento, né, não tenha passado por momentos, né, identificados por vocês mesmos, né, de orgulho, nas mais diversas formas em que ele se expressa?
Alguém pode dizer que está isento disso, ou foi isento disso nessa trajetória? Né? Então, não é uma coisa simples ser pobre de espírito. Né? Nem para esse, né? nem se quisesse. Né? É uma coisa simples, né? Uma pessoa simplória, ingênua. Né? Não. Então, a gente pode concluir até aqui, né, que para ser humilde, não, melhor, a promessa que Jesus faz, né, é para aqueles que vencem o orgulho. Né? Esse é para quem eles prometem o reino de Deus. Reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Não faz parte daquilo que a gente talvez tenha tempo suficiente para conversar aqui. Isso está até em outras partes do nosso Evangelho. Mas, assim, basicamente, né, lembrar, né, que o reino de Deus não é um local, né, é uma aventura íntima de cada espírito, né, quando se completa nessa sua plenitude intelecto-moral, e isso não precisa ser totalmente, né, mas você indo nessa direção, né, você acaba, né, naturalmente, né, como que compartilhando, ou vamos dizer assim, comungando os desígnios de Deus. Então, é um estado íntimo. Isso é uma outra coisa que a gente também precisa lembrar dentro daquele contexto de, né, a gente trazer para a gente o que é a significação. Então, nós vemos o seguinte, né, o que Jesus acabou nos dizendo dentro dessa passagem de Mateus, né, no versículo 31, é que, né, olha, aqueles que são humildes, né, serão irmãos, serão espíritos que, né, experimentarão essa aventura, né, essa felicidade, né, de estar comungando os desígnios de Deus. Ponto. Mas isso aí são as soluções, isso é a nossa meta. Né? Já entendemos o que Jesus quis dizer. E aí vale o desdobramento que Kardec faz nesse item 2. O que a gente tem que falar agora? Né? A gente tem que levantar as nossas dificuldades de lidar com o orgulho. Né? Já que a gente já viu que é para aqueles que vencem o orgulho, como vencer o orgulho. Né? E ele aqui, nesse item, ele faz uma particular menção, né, aos que eles dizem homens de saber. Né? Que assim como são reconhecidos entre nós, aqui dentro do nosso, né, no nosso mundo, muitas vezes até, né, por terem, né, uma projeção, né, muitas vezes que até passa mesmo, né, por coisas que não necessariamente são autênticas, né, relacionadas de fato, né, à sua sapiência, mas você sabe que dentro desse mundo que nós vivemos existem várias maneiras de você se promover. Né? Mas enfim, a gente sabe que boa parte deles, né, e aqui já usando as palavras de Kardec, forma geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. E ainda é assim? Né? Parece que é, né? Isso aqui já foi dito no século XIX, né? Já se passaram aí mais de 160 anos. Né? A gente ainda vê isso, né? Esses irmãos que são portadores da inteligência, do conhecimento humano, pelo menos entre nós aqui, ainda, né, muitas vezes, considerar essas coisas divinas indignas de serem consideradas. O que vocês acham? Ainda existe isso? Vocês daqui a pouco vão dormir, né, perguntando, existe ou não existe? Né? Se não existir também é a percepção de vocês, não existe a resposta errada aqui. Né? Então, continuando aqui, Kardec diz, é uma tendência que os levam a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então, é um jogo, né? Bom, como isso aí está fora do alcance do meu conhecimento, né? Então eu prefiro negar. Ou então, né, há aqueles que admitem até, né, a inteligência suprema como existente, porém, como diz Kardec aqui, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo.
Então, há também aqueles, né, que se dizem os portadores do conhecimento, que é o seguinte, eles até acreditam, né, seja porque tem um condicionamento religioso ou porque efetivamente eles têm mesmo, acreditam na inteligência universal, mas é o seguinte, bom, a inteligência universal, o Criador já fez o mundo, mas daqui por diante eu conheço as coisas, eu governo. Alguma coisa desse tipo que a gente possa dizer, né? Então diz lá o nosso irmão, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, vejam disso, né? O homem da ciência aqui na Terra, nesse mundinho que faz parte, né, de um incomensurável universo, ele teria, né, o conhecimento de todo o universo, né? Essa é a tese que ele trabalha, né? Portanto, julgando apto, né, a compreender, a tudo compreender, né? Então, eles não podem compreender aquilo que não compreendem. Então, eu não compreendi, está fora do meu universo, né? Então, eles simplesmente, né, desconsideram qualquer coisa fora daquelas sentenças que eles proferem. Estou traçando aqui naturalmente, né, uma constatação, né? Quanto falta? Falta quanto? E é interessante, 10 minutinhos, né? E é interessante que muitas vezes essa posição que eles adquirem, né, no nosso mundo é às vezes até impulsionada por certa idolatria da nossa parte, né? Às vezes seja pelo modo dele se posicionar, né, ou de ter algumas coisas, né, que nós damos valor e que nem tanto, né? Mas vejam bem, dificilmente nós procuramos conhecer, né, esse lado do nosso irmão, né, para saber se ele realmente é portador de todo esse conhecimento, né? Bom, eu particularmente, né, para aqueles que não sabem, né, eu tive mais de 30 anos profissionais e sempre fui um cientista, um pesquisador, né? Então, eu digo para vocês, assim, se a gente racionalmente, né, eu vejo que, em verdade, os homens da ciência, né, quanto mais eles se aprofundam na ciência, que é uma investigação, né, sobre o universo que nos envolve, eu entendo que mais eles teriam condições de entender Deus. Eles mais teriam condições de respeitar, né, o Criador na sua magnanimidade. Isso por quê? Porque eles são, né, aqueles que, pelo menos nessa existência, né, tiveram todas as condições, reuniram todas as condições para que pudessem abraçar esse conhecimento, né, e se aprofundar nos mecanismos das coisas, de como é que funciona o universo. E quanto você mais faz isso, mais você percebe, né, o aspecto inteligente por trás de todas aquelas criações, né? Então, assim, você vai ter o biólogo, né, reconhecendo aí aprofundadamente os processos que regulam a vida, o químico, como eu, vai saber exatamente como a matéria se transforma. Os astrônomos vão ficar cada vez mais, né, e ainda estão, né, porque as sondas que estão sendo utilizadas para conhecer o universo são cada vez mais, revelam e descortinam cada vez mais esse universo, que ainda eles verificam, né, que ainda tem muita coisa para se vislumbrar, né? Então, no final das contas, né, é interessante essa observação, né, que Kardec faz a respeito desses irmãos, né? Então, eles tendo essas condições, né, duas coisas eles teriam que concluir, por terem esse conhecimento, né? Primeiro, que tudo que existe no universo tem uma ordem, como eu falei para vocês, né? Cada um vai ver na sua especialidade, mas vai ver uma ordem, uma causa inteligente, né? E também vão perceber o seguinte, né, que quanto mais eles aprofundam essa sonda, esse conhecimento deles, mais eles vão descobrindo. Então, o que eles chegam à conclusão é que eles conhecem muito pouco. E se eles fizerem também um balanço do histórico, né, que aquele intelectual lá do século XVII achava que sabia tudo, né? Aí ele vai para o século XX agora, esse aqui sabe 200 mil vezes mais do que aquele, e aquele achava que sabia tudo. Então, eles vão chegar à conclusão que é muito pouco, né, o que ainda se conhece desse mesmo universo.
Bom, então seria, portanto, natural, né, que eles, cônscios disso, fossem os primeiros a respeitar, né, a venerar, né, e humildemente se submeter a essa força suprema. Vocês não concordam comigo? Esse seria o natural. Mas aí voltamos ao nosso problema, né? Por que que a gente não vê isso geralmente acontecendo? Esses irmãos serem os principais reconhecedores da suprema inteligência. Por causa de quê? O orgulho, outra vez. O orgulho. Né? O orgulho não são todos. Né? A gente vê que tem alguns cientistas que eles aproveitam esse momento deles, né, para se aproximar de Deus. Né? A gente vê o Einstein, né, nos seus escritos, né, na sua maturidade, né, esse reconhecimento é muito forte. Eu não tenho maior conhecimento aprofundado, mas isso que se apresenta nas biografias que eu já li. Né? Então, é o orgulho cegando a razão. Interessante isso, né? Porque a própria razão levaria a essa conclusão. É isso que, inclusive, o Espiritismo, do ponto de vista do seu tripé científico, tenta resgatar. Então, o que acontece é que essa cegueira, né, leva esses irmãos a se encerrarem num casulo, lá dentro das suas próprias concepções. Né? Então, eles não se abrem para analisar o universo, a nossa existência, de uma forma não preconceituosa. Eles são preconceituosos porque querem manter, né, por conta do orgulho, o restrito conhecimento que eles têm como única verdade. Porque também, se eles admitirem que eles não conhecem tudo, e isso na verdade é um erro da parte deles, né, eles estariam, né, tendo que admitir que nada conhecem, né, como o nosso verdadeiro sábio Sócrates falou. Mais ainda difícil, já que nós falamos sobre acreditar ou não em Deus, é eles admitirem a existência, agora entrando no lado do Espiritismo, né, a existência da dimensão espiritual, que é invisível aos olhos deles, né, e que também os instrumentos que eles utilizam, né, não são capazes de diretamente, né, constatar isso. Então, bom, se o meu instrumento que eu tenho aqui não constata isso, então eles não existem. É isso. Nas palavras de Kardec, se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os fariam descer do pedestal onde se contemplam. Daí ironizarem tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Então, é que a gente teve, né, no século XIX mesmo, né, o Espiritismo foi ironizado por vários desses falsos sábios, né, e, né, ironizam aqueles, inclusive os tais de simplórios, pobres de espírito, que, né, admitem, né, o mundo invisível e uma potência extra-humana, que seria o próprio Criador. Bom, o problema, gente, né, é que, como todos nós, eles vão retornar a esse mesmo mundo invisível que eles estão negando. Né? Mas por quê? Muito mais por orgulho e por convicção. Né? Muito mais pelo orgulho do que por convicção. Porque se eles fossem usar a razão, e alguns usam, né? Vários cientistas da época de Kardec, né? Eles foram convencidos pela razão, naturalmente, né? Esses conseguiram fazer isso porque jogaram de lado os seus preconceitos de que essa possibilidade da vida extraterrena, né, ou vida extrafísica, né, era uma evidência, até porque, né, vários fatos ocorreram nesse sentido. Mas eles vão voltar para lá, e nas palavras de Kardec, é lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Mas é lógico, né, gente? Eles voltando para lá, aí voltamos à máxima de Jesus. Né? Esses irmãos, eles vão ter a mesma recompensa do que aquele irmão, né, que voltou para lá tendo admitido, né, tudo aquilo que esses negavam. E vejam bem, uma coisa é você negar por ignorância, outra coisa é você negar por orgulho. Né? Seja
a própria divindade, seja, né, a própria dimensão espiritual, né, que está ali batendo a porta e conversando conosco. Né? Então, o grande problema é evitar, né, principalmente quando nós falamos do homem inteligente na Terra, que o orgulho lhe segue a razão, porque ele já tem as condições e a vantagem de ser uma pessoa que tem facilidade de lidar com a razão. E se ele fizesse isso sem preconceito, sem orgulho, ele seria o primeiro a se aproximar das pessoas e como criaturas, né, e principalmente de Deus, ou talvez por consequência de Deus, lembrando, né, que se aproximar das criaturas significa se aproximar de Deus, como Jesus nos ensinou. 2 minutinhos? E aí, eu teria mais algumas coisinhas para falar aqui, mas eu vou falar uma perguntinha, uma pergunta que está lá no livro do Emmanuel, O Consolador. Porque é sempre bom também, né, escutar um espírito, né, que fez parte daqueles irmãos que vieram trazendo essas obras subsidiárias para complementar aquilo que a gente acabou de falar sobre a visão de Kardec. E a pergunta é direta, exatamente sobre esse ponto que nós estamos aqui. Pergunta 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Está aqui entre aspas. E ele diz: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas. Simples e singelas, né, gente? Os humildes. Despidas, essa é uma complementação importante, do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Essa complementação é muito importante, né? Porque ainda nos dias de hoje, gente, né, é isso que ele falou, o triunfo é medido na Terra independentemente do espírito de ambição e egoísmo, né, que se esconde atrás disso. Né? Então esse é o problema. Né? E é essa farsa, né, que Jesus quis descortinar para a gente, né, no seu Sermão da Montanha. Ele ainda complementa, Emmanuel: não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homens de espírito? Né? É por essa razão, então, porque a gente chama de homens de espírito aqueles que são os vitoriosos. Né? Ele falando do século aqui, mas na Terra. Né? E claro, né, vitoriosos naquela visão nossa, né, habitante desse planeta aqui, que a gente sabe que muitas vezes, né, são distorcidas esses reconhecimentos. Mas vamos lá. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhes seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência moral. Então, o que Emmanuel quis nos dizer? Né? Principalmente porque ele está falando sobre a vida pós-morte. Né? E quando ele está falando no Sermão da Montanha, né, bem-aventurados que serão. Então, ele está falando sobre a vida, né, após a morte. Então, vitoriosos, segundo Jesus, serão aqueles que atravessarão essas portas, né, carregando o quê? A autêntica humildade. Aquela o quê? Aquela que, na sua passagem por aqui, renunciou, né, ao reconhecimento unicamente mundano. Que é isso que esses irmãos, portadores do saber, não admitem. Né? Eles não querem perder esse reconhecimento, ainda que tenham evidências, muitas vezes, né, de outras coisas que poderiam até mudar, né, o rumo da humanidade do ponto de vista de sua percepção do mundo. Né? Enfim, né, essa promessa vai para esses irmãos que vão seguir essa sua existência, né, resignados e confiantes nessa promessa. Então, eu espero que essas palavras, essas reflexões, né, tenham penetrado o nosso ímã aí e que a gente possa continuar pensando nelas. Né? Gente, então vamos passar a palavra aqui para a nossa irmã. Fiquem com a paz de Jesus. Não, Edivaldo. Obrigado, Edson. Vamos mais uma vez elevarmos nossos pensamentos ao alto, conversando com Jesus.
Graças te damos, Mestre, por esse Evangelho bendito, bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes. Que aqui nesse instante tenhamos conseguido aprender um pouco mais através dessas páginas, através dessa oportunidade que você nos ofereceu nesta noite e nos oferece sempre. Fica aqui o nosso grande agradecimento. Agradecimento este que te pedimos, por favor, que leve até Deus nosso Pai, por tudo que recebemos hoje e sempre. Mestre, talvez seja tão curta essa frase, mas para nós representa muito. Muito obrigado. Obrigado, espiritualidade amiga desta casa. E assim, a partir de agora, estamos dando por encerrado esse nosso primeiro momento de nossa reunião, pedindo a Ti também assistência a todos os nossos irmãos passistas, que logo estarão lá nas suas câmaras de trabalho, mais uma vez sendo instrumentos, e que todos nós, torno a repetir, possamos ser bons instrumentos na Tua grande seara. Que assim seja, Mestre amigo. Esteja conosco sempre, como sempre sabemos que Tu estás. Nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na Tua face. E assim seguiremos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.